Olá! Você está bem? Está conseguindo levar adiante o nosso desafio? Está conseguindo realizar as tarefas propostas? Hoje é o final de um dia crítico, em se tratando de abstinência. Como foi o seu terceiro dia de abstinência? Foi tentado a desistir? Teve dores de cabeça? Conta aí para mim, como foi o seu terceiro dia? Hoje o nosso assunto promete muitos esclarecimentos. Vamos lá. Açúcar, obesidade e diabetes tipo 2. De acordo com a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, 40% das pessoas com mais de 65 anos no país têm diabetes. Cerca de 2,12 milhões de pessoas. É muita gente. Somente no Brasil, dados de 2019 apontam que 7,4% da população brasileira é portadora de diabetes. Entre a população com mais de 65 anos, o percentual sobe para 23%. Vamos fazer uma viagem seguindo trajetória do alimento no nosso corpo? Para a gente ver o que acontece. Como que esse açúcar surge? Para onde que ele vai? Vamos lá? Então vamos supor o café da manhã. Você comeu pão francês com, não sei se você gosta, passou uma manteiguinha e usou com um copo de suco de laranja, ou uma xícara de café, ou um copo de leite puro, ou um chá adoçado, ou então um café com leite, enfim, vamos supor que esse foi o seu café da manhã. O pão e o suco ou o café contêm açúcares e pelo fato de entrarem juntos, sólidos e líquidos, ocorre um atraso na digestão. Esse atraso gera fermentação. A fermentação gera álcool e você já viu que o fígado produz colesterol para retirar esse álcool de circulação. Eu falei isso na nossa aula anterior, você lembra? Lembra que o alimento errado, tomado de forma também errada, compromete muito a nossa saúde. Voltemos à sequência do alimento em relação ao açúcar, a glicose liberada desses alimentos, quando ela cai na circulação. Rapidamente ela aumenta a glicemia. A glicemia eleva. Glicemia é um termo usado para indicar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Então, sempre que eu falar em glicemia, você vai lembrar de glicose na corrente sanguínea. Nesse momento, o pâncreas é acionado para produzir insulina, para fazer com que a glicose que está ali circulando no sangue entre dentro da célula para se transformar em energia e assim baixar a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue. Então, vamos lá. Para fazer isso, o pâncreas vai produzir insulina. A insulina, então, vai ser jogada na corrente sanguínea e ela vai ficar alta lá na corrente sanguínea. O aumento dessa insulina na corrente sanguínea aumenta também um outro hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Como o alimento não era tão saudável assim, a saciedade ela acontece só por alguns momentos. E quando a saciedade desaparece, ocorre um bloqueio da queda de gordura no corpo, que é, na verdade, solicitada para gerar mais energia. Se o que a pessoa comeu gerou muita glicemia, o corpo é sábio e ele pega e estoca esse excesso na forma de gordura. E o corpo então entende que vai precisar dessa gordura para formar energia lá no futuro. Então ele guarda para usar nesse momento. Se toda a insulina produzida pelo pâncreas fizer o papel dela, ela vai baixar no sangue. Quando a glicemia estava alta, a insulina veio e também ficou alta na corrente sanguínea. Agora ela foi ocupada, ficou baixa. A queda da insulina, ela faz cair também a leptina. E nesse momento, um outro hormônio entra em ação, que é a grelina, hormônio da fome.
Daí a pessoa sente fome, porque a grelina abre o apetite. Quando a glicemia cai, o cortisol é estimulado. E o cortisol alto leva à perda de massa muscular. Caso o hormônio DHEA, que é o precursor da testosterona, seja produzido, ele é produzido naturalmente pelas glândulas suprarrenais, que são responsáveis por participar na produção dos hormônios sexuais, como eu disse, testosterona e o estrogênio. Essa queda causa tristeza, ansiedade, compulsão para comer mais açúcar. E tem mais, o pico alto de insulina que estimula essa cascata inflamatória. Sabe aquela dorzinha que estava melhorando? Pois é, piora tudo de novo depois que você come o açúcar. Se você recorre ao uso de anti-inflamatórios, você vai ter um aumento das chances de ter doenças cardiovasculares e insuficiência renal. O pico de insulina, ele também estimula o crescimento das células malignas, que estavam controladas pelo sistema imune, que agora também está baixo por causa da ação direta do açúcar sobre os leucócitos. Lembra da nossa aula de ontem que a gente explicou a respeito dos leucócitos, como o açúcar afeta diretamente, proporcionalmente, a defesa do nosso organismo? Então, eles ficam impotentes para defender o corpo, não só das infecções, mas também das células cancerosas que são formadas. Caso esse evento se repita várias vezes ao dia a dia, mês a mês e ano a fio, você vai ficar obeso, hipertenso, diabético, ter infarto e desenvolver o câncer. É exatamente por isso que é importante que a glicemia esteja equilibrada a todo o tempo. É melhor ainda se ela estiver equilibrada, não com medicamentos, mas com sua alimentação, com seu estilo de vida. Só que tem um porém. Para que as células mantenham as suas funções, elas precisam ser abastecidas constantemente de glicose. Isso é um fato real. Você pode perguntar, se as células estão constantemente em atividade, como garantir que elas recebam açúcar de forma constante, sem que a gente tenha que comer toda hora ou tenha que ingerir açúcar? Lembra da sabedoria com que Deus criou o ser humano? Pois é, Ele colocou detectores celulares espalhados por todo o nosso organismo, fígado, pâncreas, hipotálamo. E esses detectores, eles monitoram a disponibilidade de açúcar. Olha que incrível! Quando o nível de açúcar no sangue está alto, o fígado estoca uma parte em forma de glicogênio para ser usada quando o corpo precisar. Por exemplo, em períodos de jejum ou quando nós estamos dormindo. Nesse caso, o glicogênio é reconvertido em glicose e liberado na corrente sanguínea para ser utilizado pelas células de todos os órgãos. Mas a missão do fígado não para por aí. Ele também converte o excesso de açúcar em triglicerídeos. Lembra da aula anterior que eu mostrei no quadro como as gorduras são formadas? Essa gordura será armazenada no tecido adiposo como reserva de energia. Em um momento de jejum prolongado, os triglicerídeos são hidrolisados e convertidos em ácidos graxos que viajam pela corrente sanguínea para serem degradados lá nas mitocôndrias das células para produzir energia. Eu sou fascinada com esse esquema fisiológico do nosso corpo. Já no caso do pâncreas, uma de suas funções é verificar se o açúcar está em excesso e responder com a produção de hormônio para normalizar as taxas de glicose. O mais conhecido desses hormônios, você já sabe, é a insulina. Quando a glicemia sobe e as células recebem uma ordem, capture a glicose, gaste a glicose ou armazene a glicose.
Ao fazer isso, o nível de açúcar diminui no sangue. Já no cérebro, o hipotálamo permanece vigilante aos níveis de glicose. Essa área ela tem a importante função de regular a ingestão de alimentos, controlando a sensação de fome e saciedade. Logo depois das refeições, o hipotálamo libera uma mensagem de alerta através da leptina, avisando que já existe glicose suficiente e que é hora de parar de comer. O funcionamento de todos esses sistemas é perfeito. Quando nós ingerimos mais comida do que queimamos, o equilíbrio é descompensado e o corpo retira o que pode da corrente sanguínea. O desequilíbrio pode acontecer em algumas das etapas e a consequência imediata é o ganho de peso. E se a situação se mantém, a obesidade se instala para ficar. Quer dizer, enquanto você permitir, é claro, você pode mudar isso. Por outro lado, se os níveis de glicose se mantêm altos, inclusive em períodos de jejum, caracterizando a hiperglicemia, o corpo desenvolve o diabetes. Nós temos que lembrar que o consumo constante de açúcar aumenta a resistência à insulina, dificultando a entrada de açúcar dentro da célula, causando diabetes tipo 2. A prova disso é que se você retira o açúcar da dieta, a glicemia cai consideravelmente, diminuindo o trabalho do pâncreas. Logicamente, normalizando as taxas de glicose no sangue com mais facilidade. Se paralelamente com a retirada do açúcar, você substituir os grãos e farinhas refinados por integrais e aumentar o consumo de alimentos crus, frutas, verduras, hortaliças, a glicemia vai baixar tanto que se você estiver usando algum tipo de medicamento, provavelmente você terá que diminuir ou até mesmo deixar de beber alguns dos seus medicamentos para evitar a queda muito brusca da glicemia. Percebe que a perseverança na retirada do açúcar e na mudança dos seus hábitos, você vai ser curado do diabetes tipo 2? Consegue ver isso? A Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Divisão de Agricultura de Alimentos, a FAO, eles afirmam que o consumo de mais de 10% do total de calorias diárias na forma de açúcares leva ao aumento da obesidade, do diabetes, da hipertensão, de cáries dentárias. A recomendação é limitar para no máximo 5%. Mas eu estou aqui para ajudar você a ir um pouco mais, é eliminar completamente o açúcar da sua vida. Vamos conhecer agora os piores alimentos para diabetes. Chocolate, trigo e seus derivados, linguiça são alguns dos piores alimentos para quem tem diabetes, porque além de serem ricos em carboidratos simples, que aumentam a taxa de açúcar no sangue, são carentes de nutrientes e de fibras que ajudam a regular a quantidade de glicose no sangue. Embora sejam mais perigosos para quem já tem diabetes, esses alimentos devem ser evitados por todas as pessoas que desejam ter saúde e mais qualidade de vida. Evitando esses alimentos, você estaria prevenindo o risco não só de desenvolver diabetes, mas também de outros problemas ao longo do tempo. Doces, balas, pudins, mousses contêm uma grande quantidade de açúcar, muita energia que não entra dentro da célula e fica acumulada ali, fica parada no sangue. Carboidratos simples, como o arroz branco, os derivados do trigo refinado ou mesmo o trigo integral, apresentam um alto índice glicêmico. Prefira sempre os grãos integrais, macarrão sem glúten e também integral, arroz integral, que tem menor índice glicêmico.
e são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Carnes processadas, como bacon, salame, salsicha, linguiça, mortadela, que são confeccionados com carnes vermelhas, aditivos químicos tóxicos que favorecem a instalação do diabetes. Ainda tem nitrato de sódio, nitrosaminas, que estão presentes nesses alimentos e causam danos ao pâncreas e dificulta também o trabalho e alteram as nossas células para o câncer. O consumo habitual de carne processada, especialmente o presunto, leva ao aumento das inflamações e ao estresse oxidativo do corpo, que são fatores que também predispõem ao diabetes. Os biscoitos e salgadinhos, essas coisas de pacotes, batata frita, Doritos, Fandangos, contêm aditivos alimentares com muito sódio e aumentam o risco não só de diabetes, mas também de hipertensão. No diabético, ocorre uma alteração nos vasos sanguíneos, que facilita o acúmulo de placas de gordura, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Não dá nem para chamar isso de alimento, né? Ainda tem as bebidas alcoólicas, que além de desidratar as nossas células, aumentam a concentração de açúcar no sangue e ainda tem açúcares na composição, sem contar que o álcool faz o fígado aumentar a produção e o acúmulo de colesterol. Por esses e por outros motivos, as bebidas alcoólicas são totalmente desaconselháveis para você que quer ter saúde, principalmente quem já tem diabetes ou que tenha já algum problema cardiovascular. Os elementos diet, que significa que algum dos ingredientes foi retirado da composição original dos alimentos. Pode ser o açúcar, a gordura, o sódio ou algum aminoácido. Você precisa verificar o que foi retirado realmente. Tem também os elementos light, que lembra leve. Geralmente é recomendado para quem quer emagrecer e não tem nada a ver com as pessoas que têm algum tipo de doenças como diabetes e hipertensão. Mesmo assim, preste atenção nos rótulos, porque existe a possibilidade de acrescentarem outras substâncias para manter a aparência do produto, como por exemplo, no queijo light se retira a gordura, mas aumenta a quantidade de sal e por isso as pessoas com hipertensão devem evitar esses tipos de alimentos. Tem também os chamados elementos zero, zero que esse tipo de alimento geralmente é zero gordura e não tem nenhum outro nutriente, se é que gordura é nutriente nesse caso, né? Vem comigo que eu vou mostrar para você as dicas maravilhosas dessa aula. Vamos lá? Substitua os refinados, as farinhas brancas, por alimentos integrais. Aveia, milho, derivados do milho, arroz integral e outros grãos e sementes, amendoim, semente de abóbora, as castanhas. Incluam alimentos naturais, integrais e saudáveis. Aumente o consumo de frutas, verduras, hortaliças. Olha aqui que maravilha, ó. Ora pro Nobre aqui, ó, do meu jardim ali, do meu jardim horta. E distribua as frutas e as verduras e as hortaliças no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas refeições diárias, incluindo de jejum. No de jejum você pode usar as frutas doces. No almoço você inclui uma salada variada e no jantar você pode incluir as frutas ácidas ou semiácidas. Eu quase sempre chupo manga no meu jantar. Faça também uma listinha dos piores alimentos para diabetes. E com essa listinha na mão, vá até a sua geladeira, até o seu armário, a sua despensa e dispensa, viu? Dispensa esses alimentos que estão lá.
caso eles sejam alimentos ruins. Eu diria para você jogar fora mesmo, porque você vai dar isso para quem? Se não serve para você, não vai servir para ninguém, né? Então separe todos esses alimentos e faça o favor para você mesmo, para a sua família. Então minha recomendação é que você se livre do que tem aí na sua geladeira e compre alimentos que sejam alimentos e não elementos. Depois vem aqui embaixo dessa aula e conta para mim que alimentos você tinha na sua geladeira, que você tinha guardadinho aí, que eram alimentos que estavam ativando o seu diabetes ou deixando você menos saudável. Me conta aí, se você tiver coragem, né? Pensou que essa seria a tarefa da aula de hoje? Não, essa é só uma tarefa bônus. A tarefa de hoje é para que você continue no seu processo, fazendo como você estava fazendo nos dias anteriores, se abstendo do açúcar. Siga as dicas do dia 2 em relação ao suco no de jejum. E se você quiser dar uma aceleradinha numa desintoxicação do seu organismo, inclua a clorela ou a espirulina. Você pode usar uma colher de chá adicionada ao seu suco. Faça um suco pela manhã, pode ser um suco verde, qualquer tipo de suco, e adicione a clorela ou a espirulina. São alimentos desintoxicantes e alimentos que dão saciedade. Isso vai ajudar você também a permanecer sem o açúcar. Se forem comprimidos, você vai usar 5 comprimidos 30 minutinhos antes do exercício físico para te dar energia, para ajudar no emagrecimento, na desintoxicação. Pode ser também próximo de uma das refeições, caso você não queira emagrecer e queira usar isso como um complemento para você ganhar massa muscular ou para você melhorar o seu apetite. Entendido? Então essas eram as dicas que eu queria falar com você. Mas agora eu quero que você acompanhe aqui o que eu vou te mostrar. Você está vendo esse copo aqui? Tá com uma cor esquisita, né? Ele tá com uma água suja. Você tomaria essa água? Eu não tenho coragem, não. Esse copo representa o seu corpo. Exatamente quando você tenta começar um estilo de vida mais saudável sem desintoxicar. Por mais que você tente colocar água limpa aqui, ele vai continuar sujo e acaba contaminando a água limpa que você vai colocando. Ou seja, não adianta você ter uma alimentação mais saudável se o seu corpo ainda não está preparado para receber e transformar os alimentos em nutrientes para o seu corpo. O primeiro passo que você precisa dar para ter resultados e resultados mais rápidos para a sua saúde é fazer uma limpeza no seu organismo, um verdadeiro detox. Olha, agora sim, o copo está limpo. Agora eu coloco água nesse copo. E eu creio que assim como eu, você teria coragem de tomar essa água. Porque está limpa. E dessa forma, acontece também com o seu corpo. Ele vai ficar limpo. E quando receber um alimento limpo, ou seja, um alimento saudável, vai dar tudo certo. O seu corpo vai equilibrar. As suas células ficarão nutridas e irão trabalhar com alegria e com muita disposição. Então esse é o erro que muita gente comete, de tentar mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, porém sem fazer uma desintoxicação, uma limpeza no corpo. Então, para evitar que isso aconteça com você, eu criei um programa detox de 21 dias. Aquele que eu comecei a comentar com você ontem.
Nele eu ensino o passo a passo para você desintoxicar o seu corpo em apenas 21 dias e ajudar você a se livrar de todos os males causados por uma alimentação errada nesses últimos anos. Eu espero você aqui novamente amanhã para nós falarmos sobre o açúcar e a hipoglicemia. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender com o que eu tenho para te dizer. Vejo você amanhã. Um abraço.